Hoje a gente veio apresentar sobre a geometria espacial na matemática, explicando o que são planos, retas e pontos. Os pontos, então, eles não têm dimensões, são objetos adimensionais e eles mostram a localização exata dentro da forma. As retas são conjuntos de ponto que não fazem curvas. Já o plano, ele é o conjunto de pontos e de retas alinhadas que formam uma superfície de um objeto. Explicando um pouquinho melhor, aqui a gente tem um prisma de base triangular, onde a gente encontra as nossas arestas, os nossos vértices e as nossas faces. Aqui a gente tem as nossas arestas, que são associadas às nossas linhas retas. A gente tem os nossos pontos, que são associados aos vértices, o encontro das arestas, e a gente tem também as nossas faces, que são os nossos planos, que formam a base das nossas figuras. Agora a gente vai falar sobre os tipos de reta que existem. Bom, aqui a gente tem as nossas retas congruentes, onde elas têm um ponto em comum. Aqui a gente tem duas retas paralelas, elas sempre vão seguir na mesma direção e elas nunca vão ter interação, apesar de estarem no mesmo plano. Bom, aqui a gente tem retas perpendiculares, que são retas concorrentes que formam um ângulo reto entre si, um ângulo de 90. Agora a gente tem as nossas retas reversas, que, por exemplo, seria essa aqui e essa aqui. Elas não estão no mesmo plano e elas também não são perpendiculares, assim elas nunca se encontram também. Os polígonos são formas geométricas que possuem todas as faces formadas por segmentos de retas, que nem a gente pode ver aqui. Essa parte da nossa forma é um polígono. A junção de polígonos formam os poliedros, que então é essa figura espacial que a gente tem aqui. Dentro dos poliedros, a gente pode dividir eles em duas categorias. Os convexos, que são formas em que eu posso pegar uma reta e, independente do lugar onde eu posicionar ela, ela não vai sair da minha forma. Daí, daqui de um lado para o outro, ela não sai da minha forma, a minha reta sempre permanece nela. Do contrário, a gente tem os não convexos, que nem essa forma que a gente tem, é como se fosse uma casa, alguma coisa assim. E se eu coloco a minha reta nela, em algumas partes, sim, ela não sai da minha forma. Mas se eu colocar, por exemplo, nessa face aqui, a gente consegue ver que o graveto não encosta em nenhuma parte da forma. Então, ele é um não convexo. Para decorar essa forma, temos uma espécie de macete do Facebook, que seria: vamos fazer a 2? Quem não gostaria de escutar isso? Dentro do grupo dos poliedros, a gente tem uma classe denominada poliedros de Platão, em que os polígonos possuem todas as faces iguais e de mesma medida. O primeiro deles que a gente tem é o tetraedro, também conhecido como triângulo. Ele tem 4 faces iguais, 6 arestas e 4 vértices, todos da mesma medida. O dodecaedro, que é uma forma que possui 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. E por último a gente tem o icosaedro, que é uma forma com 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Então temos o hexaedro, também conhecido como cubo, que tem 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas.